Já imaginou se a fantástica fábrica de chocolate não fosse só uma história, mas um lugar que realmente existiu? E se eu te disser que o cheiro de cacau derretido e o sonho de um homem construíram um império que inspirou uma das maiores obras de ficção do mundo? Prepare-se, porque a história que vou contar hoje é mais doce e surpreendente do que qualquer barra de chocolate. Tudo começa em 1824, numa pequena e movimentada rua de Birmingham, na Inglaterra. Um jovem Quaker chamado John Cadbury abre uma modesta loja. Ele vende chá-café, mas é um produto em particular que faz as pessoas pararem e respirarem fundo. Uma bebida exótica feita de grãos de cacau moídos na hora, à mão. O aroma era irresistível, uma promessa de algo novo e delicioso. Mal sabia ele que aquele balcão simples seria o marco zero de uma lenda que atravessaria séculos. A bebida de cacau se tornou um sucesso tão grande que a pequena loja já não dava conta. John e seu irmão Benjamin levaram o negócio para outro nível. Eles não queriam apenas vender cacau, queriam criar o melhor chocolate do mundo. Em 1847, eles se mudam para uma fábrica maior no coração de Birmingham. O barulho das máquinas moendo grãos, misturando açúcar e leite, se tornou a trilha sonora da cidade. Era o início da era industrial, e o chocolate Cadbury estava na vanguarda. Mas o verdadeiro ponto de virada veio com os filhos de John, George e Richard Cadbury. Eles tinham uma visão que ia muito além do lucro. Eles sonhavam com uma fábrica no jardim. Em 1879, eles encontraram o lugar perfeito, um terreno espaçoso nos arredores de Birmingham, perto de um riacho chamado The Bourne. Eles combinaram o nome do riacho com a palavra francesa para a cidade, ville, e batizaram o lugar de Bourneville. Nascia ali não apenas uma fábrica, mas uma utopia. A fábrica de Bourneville era diferente de tudo o que existia na época. As fábricas vitorianas eram conhecidas por serem lugares escuros, sujos e perigosos. Mas a Cadbury era o oposto. Era um lugar limpo, arejado, com enormes janelas que deixavam a luz do sol entrar. Caldeirões de cobre borbulhavam com chocolate líquido e máquinas brilhantes, quase futuristas, giravam em um ritmo hipnótico. Quem visitava o local descrevia uma sensação quase mágica, como se estivesse entrando em um mundo à parte, onde o chão tremia com o som do açúcar e o ar era perfumado com cacau. George Cadbury acreditava firmemente que um ambiente de trabalho feliz produzia os melhores resultados. Para ele, seus funcionários não eram apenas mão de obra, eram uma comunidade. E ele construiu uma vila inteira para eles ao redor da fábrica. Casas confortáveis com jardins, escolas para as crianças, piscinas, parques, campos de cricket. Bourneville era um modelo de bem-estar social. Era a prova de que uma empresa podia prosperar cuidando de sua gente. A fábrica não produzia apenas chocolate, produzia felicidade. Agora vamos avançar algumas décadas. Nos anos 1930, um jovem estudante chamado Roald Dahl morava perto de Bourneville. Naquela época, as grandes fabricantes de chocolate como a Cadbury tinham uma prática curiosa. Elas enviavam caixas de chocolates ainda sem nome e sem embalagem para as escolas. Eram protótipos, novos sabores e invenções secretas que eles queriam testar com as crianças, os críticos mais honestos. Imagine ser um garoto e receber regularmente uma caixa misteriosa, cheia de chocolates de cores, formas e recheios que ninguém nunca viu. Para o jovem Roald Dahl, cada caixa era um tesouro, um enigma a ser decifrado. Ele e seus amigos sonhavam em ser os inventores por trás daquelas criações. Eles se imaginavam trabalhando em um laboratório secreto, misturando ingredientes mágicos para criar o doce perfeito. Essa experiência marcou Dahl tão profundamente que, anos mais tarde, se tornaria a semente de sua obra-prima, a fantástica fábrica de chocolate. Muitos pensam que o mundo de Willy Wonka nasceu puramente da imaginação. Mas a verdade é que Dahl se inspirou diretamente na realidade que conhecia. A Cadbury era famosa por seu sigilo industrial e seus experimentos ousados.
Eles tinham laboratórios de desenvolvimento onde químicos e confeiteiros trabalhavam como inventores, criando novos sabores e texturas. As máquinas a vapor, os tubos gigantescos, as caldeiras e as engrenagens que Dow descreveu em seu livro não eram tão distantes das máquinas reais que funcionavam a todo vapor em Bournville. Quando ele escreveu sobre rios de chocolate, talvez estivesse se lembrando do cheiro avassalador de cacau que tomava conta da região e das enormes cubas de chocolate derretido que via na fábrica. A própria rivalidade entre as empresas de chocolate era real. Espiões industriais tentavam roubar segredos e receitas. A Cadbury, assim como Wonka, guardava suas inovações a 7 chaves. A ideia de um bilhete dourado, um convite para entrar nesse mundo secreto, era o sonho de consumo de qualquer criança e adulto da época. Dow apenas transformou a curiosidade e o fascínio coletivo em uma narrativa inesquecível. A fábrica de Bournville era, em muitos aspectos, a fantástica fábrica da vida real. E o que aconteceu com esse lugar mágico? Ele ainda existe. Hoje, a fábrica da Cadbury em Bournville continua a produzir milhões de chocolates todos os dias. A vila ao redor ainda é um lugar próspero e desejado para se viver, um testamento da visão de seus fundadores. E o cheiro? Ah, o cheiro. Moradores e visitantes dizem que, dependendo da direção do vento, o ar ainda fica impregnado com o doce perfume de cacau e caramelo, um lembrete constante da magia que acontece ali dentro. Mas a história não termina aí. Como toda lenda, Bournville tem seus próprios mistérios. Funcionários que trabalham no turno da noite contam histórias curiosas. Dizem que, nas madrugadas silenciosas, luzes piscam sozinhas nas janelas do prédio antigo da fábrica, onde hoje ficam os laboratórios de desenvolvimento. Alguns brincam que são os umpa-lumpas da vida real, trabalhando em segredo. Outros, mais céticos, dizem que são apenas testes automatizados das máquinas. Mas há quem prefira acreditar que é o espírito inquieto e curioso de John Cadbury, ainda supervisionando a criação de novas receitas, garantindo que o sonho nunca morra. É incrível pensar como tudo começou. Com um jovem moendo grãos de cacau à mão, movido pela simples ideia de criar algo bom para as pessoas. Essa semente de curiosidade floresceu e se transformou em uma vila utópica. Inspirou um clássico da literatura e se tornou um símbolo global de imaginação. A história da Cadbury nos mostra que, às vezes, a realidade pode ser tão ou mais fantástica que a ficção. E talvez a verdadeira fantástica fábrica não seja feita de chocolate, mas de ideias, sonhos e da crença de que é possível construir um mundo melhor. O que você achou dessa história? Conhecia a ligação entre a Cadbury e a fantástica fábrica de chocolate? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoraria saber sua opinião. Histórias como essa nos lembram que a curiosidade é o motor de grandes invenções e que o universo está cheio de segredos esperando para serem revelados. Se você gostou de desvendar mais essa peça do quebra-cabeça do mundo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal a crescer. E o mais importante, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas viagens ao coração do desconhecido. Obrigado por assistir e até a próxima.